Aqui no Brasil, a área plantada de soja pode parar de crescer depois de 20 safras consecutivas de avanço. Juros altos, endividamento dos produtores, dificuldade de acesso a crédito, tudo isso deve limitar os investimentos no campo. Com menos recurso para financiar o plantio, alguns analistas, inclusive, já consideram a possibilidade de produtores devolverem áreas que estavam arrendadas. A gente conversa então com Marcos Favaneves, colunista do CNN Agro. Marcos, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer dividir tela com você. Victor, é um prazer estar falando aí com vocês. Eu acho que, antes de mais nada, cabe a gente pegar um pouquinho dos números do que foi a soja aí nesses últimos anos, né? Então, é realmente um caso de grande sucesso do agronegócio brasileiro, ajudando, inclusive, a indústria de carnes, a indústria de bioenergia. Vale lembrar que o Brasil, em 2000, cultivava 13 milhões de hectares de soja. Em 2026, nós estamos chegando a quase 50 milhões de hectares. Nos últimos 5 anos, a área conquistada pela soja, principalmente em cima de pastagens degradadas, teve uma média de 2,5 milhões de hectares por ano. E o que está acontecendo agora? Você bem caracterizou aí na tua pergunta. O problema mais grave que nós temos, até porque o preço está bom, daqui a pouquinho eu queria falar aí para você sobre a perspectiva do preço, Victor, mas o problema principal que nós tivemos nos últimos anos foi o incrível aumento aí do custo de produção. Pra você ter uma ideia, o custo estava ao redor aí de R$ 3.500, R$ 3.800 por hectare e ele pulou para 6.000, puxado principalmente pelo crescimento aí dos fertilizantes. Então, assim, é um caso realmente de história bastante favorável, de sucesso aí no Brasil, mas uma preocupação grande nas últimas 2 safras e também no começo dessa, com esse aumento aí do custo de produção, que pega o produtor, que para fazer esse investimento, esse crescimento, pega ele com um nível de endividamento elevado e com a taxa de juros que está sendo praticada aí. Então, realmente, é um momento de preocupação, mas eu começo a botar mais chances no cenário que 2026 passa a ser um ano de recuperação do preço dos grãos no mercado mundial, que é o que nós estamos observando, principalmente aí com a soja, com o milho, também com o algodão, Victor. Pois é, Marcos, é importante você trazer essa leitura e esse panorama, as perspectivas envolvendo esse mercado. A gente tem, né, uma leitura por parte do mercado de que há uma tendência de manutenção de um preço mais firme, né? Só que tem esse cenário, isso do ponto de vista internacional, mas como a gente tem uma produção bastante relevante também em âmbito global, eu queria entender o quanto fatores internos, caso, por exemplo, desse custo de crédito, recuperação judicial a rodo no agronegócio, tudo isso deve impactar os mercados e, evidentemente, os preços. Eu queria entender se esse cenário doméstico pode impactar o preço em âmbito global. Exatamente, Victor, porque o Brasil atingiu uma posição incrível aí no planeta, né? Nós estamos hoje produzindo 42% da soja do mundo nessa safra. E quando você considera o comércio internacional, o Brasil está dominando 62%, caminhando talvez aí até o final dessa década para chegar em 70% do que o mundo compra de soja vindo aí do Brasil. Então, para o planeta, interessa demais saber o que acontece aqui. E nós estamos nesse momento, por isso que eu falo que os ventos podem ter virado em 2026 e quem sabe chegou o momento aí dos grãos de novo. Nós estamos num momento onde no planeta você tem incidência aí do El Niño, você tem uma série de problemas aí na questão do transporte, na questão da logística, na questão do próprio preço do petróleo, estimulando a bioenergia. E do lado da oferta, o mundo tem que olhar praticamente para o Brasil, para os Estados Unidos e para a Argentina. Os Estados Unidos, Victor, esse é o ponto interessante aí para os produtores brasileiros, eles estão na fase final da safra deles. A nossa começa agora em setembro, outubro. E a safra tem se deteriorado. O índice de lavouras boas e ótimas estava em 66%, caiu para 61%. Então, nós já temos um sinal lá na oferta americana, que está realmente, ela está estagnada aí nos últimos anos ao redor de 115 a 120 milhões de toneladas. A oferta argentina também é estagnada e a Argentina vai ter também o efeito do El Niño. E a grande pergunta é essa: quanto que o Brasil vai plantar? E o mercado mundial quer saber isso. A principal dúvida hoje no mundo é essa: quanto que o Brasil vai aumentar a área de soja? Então, nós vimos aí algumas expectativas de banco de ficar do tamanho que está,
O próprio USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, está colocando a nossa safra de 180 para 186 milhões de toneladas. Isso envolve pelo menos mais 1.500.000 novos hectares. E os próximos 30 dias são fundamentais para sair o resultado da área plantada no Brasil. E como eu te disse, eu fiquei mais otimista agora porque os ventos mudaram. Desde dezembro de 2025, quando o preço estava em 9,80, eu anotei aqui, ele já pulou para 12,50. E no Porto, em Paranaguá, em maio estava 126 a soja, hoje está mais de R$150. Então, já você tem um estímulo para que o produtor fixe a produção, um pouco da produção que ele está fazendo, eu acho que seria um ponto interessante agora, e já tem a margem. Isso vai estimular, provavelmente, a ele plantar a área que ele estava prevendo e talvez até ampliar. E troca de arrendamentos, né? Produtores endividados não vão conseguir continuar arrendando a área e outros vão chegar e vão arrendar. Então, eu começo a acreditar que nós podemos ter um crescimento de área aí, talvez entre 500.000 hectares até 1 milhão de hectares, e mesmo assim com esse preço, porque tem todos esses fatores negativos aí no mundo, do El Niño, Europa também perdendo safra, a gente não sabe lá na China também como é que vai ser o efeito. Então, esse preço que está aí é considerando que todo mundo vá bem. Qualquer efeito desses que eu levantei para você pode puxar a soja e puxar o milho também, e eu começo a acreditar que se manter esse preço, nós temos uma condição boa aí para reverter um pouco esse quadro grave de endividamento que o produtor rural brasileiro passou aí nos últimos anos. Eu tenho, Vitor, só uma preocupação que eu queria comentar aqui com vocês, né? Quer dizer, o cenário de consumo está bom, o processamento de soja está crescendo bastante para fazer óleo e fazer farelo, puxado pelas carnes, que estão em moda, né? Consumo de proteína, e puxado principalmente pela bioenergia, com o aumento da mistura do biodiesel nos países, né? Então, isso tem beneficiado o consumo aí de soja. Então, do lado do consumo está bom, do lado da oferta nós estamos com essas preocupações todas, os estoques que estão altos começaram a cair, por isso esse sinal de preços melhores, mas eu queria concluir essa análise falando da minha maior preocupação hoje, que eu acho que os produtores têm que estar atentos, por isso o momento atual pode representar uma janela boa para fixar o preço, que é o seguinte: você começou a tua pergunta falando que o Brasil é importante na soja para o mundo. Pois o que vai acontecer no Brasil agora em outubro? Nós vamos passar por eleições. E se você tiver na vitória nas eleições um pensamento mais no sentido da responsabilidade fiscal, de transformar o país mais amigo dos investimentos, amigo das empresas, o que nós vamos ter? Entrada avalanche de recursos internacionais entrando no Brasil. E como consequência disso, o real se valoriza. Ele pode vir aí para 4,70, aliás, ele veio esse ano perto, né? Ele desceu para 4,90, mesmo com esse cenário internacional e nacional bastante confuso. Então, uma vitória de um pensamento mais amigo das empresas, né? De responsabilidade fiscal, diminuição do tamanho do Estado, tem como ponto negativo a queda, né, do dólar, ou seja, a valorização do real, e, portanto, o preço em reais da soja ele fica menor. É lógico que o seu custo cai também, né? Porque os insumos, em boa parte, são importados. Mas eu deixaria, Vitor, esse ponto para o produtor rural brasileiro prestar atenção. Tá certo. Tive o prazer de conversar com o nosso colunista da CNN Agro, Marcos Fava Neves. Muito obrigado, sempre um prazer. Um forte abraço a todos e eu que agradeço. Abração, até mais.